Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo à nossa live. Hoje é o nosso dia 27 do Devocional. Uma jornada de 40 dias para que você vá além em todas as áreas da sua vida. Aqui, o nosso livro Plenitude é escrito pela Camila Vieira e é um devocional que tem todos os dias uma passagem bíblica, uma reflexão, um ensinamento, traz uma consciência e tem um exercício, tem louvor, tem uma oração, de todos os dias desse jeito. Para quê? Para que a gente traga consciência, para que nós possamos entender onde precisamos melhorar e o exercício vai fazer com que a gente veja o caminho, né? E mude o comportamento, para que assim a gente mude também os nossos resultados. E isso nos leve além em todas as áreas da nossa vida. Se você está chegando até neste momento, fica aqui. Essa live também é para você. Mas você pode ir no meu canal do YouTube, no Eu Sou Monique. Coloca lá na barra de pesquisa Eu Sou Monique Devocional. Você vai achar bem facinho a playlist que tá com todos os dias salvos lá, para que você possa assistir depois, tá bom? Então fica aqui, depois você assiste o gravado. E tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida também. Cada um chega no devocional no dia que precisa. Então, por isso que eu digo, fica aqui, tá? Hoje o nosso tema é sábio e prudente no agir. E a gente vem falando aí sobre hábitos que transformam atitudes. E nós já falamos, né? Que veio uma construção. Primeiro, nós falamos que tudo é narrativa. Ou seja, tudo é a historinha que você conta, né? E aí, o segundo foi sobre os olhos, sobre o significado que você dá às coisas que te acontecem, daquilo que você vê. Depois, nós falamos ontem sobre a forma como você pensa, né? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. E hoje nós vamos falar sobre o agir. Então, foi sobre a narrativa, o que fala, sobre o significado que eu dou, ou seja, o que eu vejo. E ontem, o pensamento e agora o agir, né? E nessa construção. Então, a gente já vai, daqui a pouquinho começar, a gente só vai fazer a nossa oração e nós vamos começar. Isso mesmo. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigada, Jesus, por esse dia maravilhoso que o Senhor planejou para cada um de nós. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que esteja conosco neste momento. Senhor, Tu tens liberdade aqui. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o pecador, Senhor, do pecado. Deus Santo de Israel, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és o nosso Consolador. E como Consolador, Pai, eu te peço nesse momento, Pai, vai ao encontro de cada coração, de cada uma que necessita, Deus, da Tua palavra, de força que vem do alto, Pai, da força que vem do alto, do ânimo, Senhor, dá ânimo àquele que está desanimado, Senhor Jesus, dá vigor ao cansado, Senhor, dá água viva para aquele que tem sede, Senhor, porque a Tua palavra diz que depois que nós bebermos da Tua água, a gente não vai ter mais sede. E Tu és a água viva, Senhor, Tu és a água viva. Tu és aquele que nos vê, Senhor, antes que qualquer um nos visse, o Senhor nos viu, o Senhor nos amou. Muito obrigada, Senhor. Deus, revela-nos cada dia mais a beleza de quem Tu és, Pai, a Tua majestade, a Tua grandeza. Senhor Jesus, que tudo que nós fizermos, Pai, seja como o Senhor deixou a orientação para nós, segundo a Tua palavra. Senhor Jesus, que a gente caminhe com Teus passos, que a gente toque com Tuas mãos, que a gente olhe com os Teus olhos, Pai. Senhor, eu fico imaginando Teu olhar. Senhor,
Eu preciso do teu olhar, Senhor, do teu olhar amigo, do teu braço forte, Pai. Eu preciso de ti, Senhor. Senhor, na minha força eu não consigo, mas eu sei que contigo nós podemos todas as coisas. Senhor, age no meio de nós. Trata o nosso coração naquilo que nós precisamos, Senhor. Senhor, que toda mágoa, Deus, nós sejamos libertos de toda a mágoa através do perdão, Pai. Senhor Jesus, que nós tenhamos essa coragem de nos abrir mão, Senhor, do orgulho, para que com humildade a gente perdoe, porque nós também falhamos, Pai. Deus Santo de Israel, cura as enfermidades, Senhor Jesus, cura as enfermidades, cura a depressão, cura a ansiedade, cura, Senhor Jesus, o câncer, cura a diabetes, cura, Senhor Jesus, o problema de circulação, qualquer doença, Deus, que tenha estado no corpo do teu povo, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Cura pelo poder que há no nome de Jesus. Cura as enfermidades, Senhor. Cura o teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Fica conosco. Amém. Amém? Vamos começar. Seja bem-vinda, que chegou agora. Hoje é o nosso devocional 27. O tema é sábio e prudente no agir. E se você tem o devocional, você vai abrir aí na página 167. Caso não tenha, você vai abrir a sua Bíblia em 2 livros hoje, tá? Primeiro em Deuteronômio 6:18 e depois a gente vai ler 1 de Pedro 1:15. Vamos lá. Deixa eu só colocar um louvor aqui que tá no meu coração. Então, vamos lá. Deuteronômio. Ai, gente, tá quente aqui hoje. Glória a Deus. Deuteronômio 6:18. Diz assim: façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sobre juramento aos seus antepassados. E aqui já tem uma chave, né? Várias, na verdade. Mas olha, eu vejo muitas vezes algumas pessoas até magoadas com Deus porque não viveram a promessa, né? E todos nós, há um propósito, há uma promessa pra nossa vida, né? Eu não sei se Deus já revelou pra você qual é a promessa dele pra você, mas existe muita promessa na minha vida. E aí, tem algumas pessoas que jogam assim: porque já tem 10 anos, 15 anos, Deus não fez. Só que lembra, né? A gente já conversou aqui que a gente só recebe a nossa promessa na hora que a gente tá pronto. Tá escrito lá na carta de Pedro. Mas aí, ó, muitas vezes, eu vejo na fala dessas pessoas, algumas vezes assim, parece que a pessoa quer só a promessa, mas esquece o comando. E se a gente olhar aqui nesse versículo, a gente vê, ó, primeiro vem o comando: façam o que é justo e bom perante o Senhor. É um comando, que é pra gente fazer o que é justo e bom perante o Senhor. Então, Monique, não é do jeito que eu quero? Não. A palavra diz que é perante o Senhor, que é justo na visão de Deus. E ali, ó, a gente tem o quê? A nossa Bíblia. A Bíblia tem resposta pra tudo. Aqui ensina você a ser uma boa esposa, como cuidar do seu marido, ensina o marido a cuidar da esposa, ensina como educar os filhos, ensina como lidar com o dinheiro, ensina tudo que a gente precisa, né? E aí a gente precisa criar o quê? Um estilo de vida que priorize a leitura da palavra de Deus, que priorize o andar conforme a palavra de Deus. E aí depois ele fala, ó, o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem. Então, vai bem depois que você fizer esse comando, né? O resultado vai te trazer um bom fruto. E aí, vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu. Então, aí sim, depois que eu fizer o que é justo, depois eu fizer o que é bom perante Deus, do jeito que Deus diz, não do jeito que eu, Monique, quero, aí sim, tudo me vai bem. E aí, eu vou entrar e tomar posse da terra que Deus prometeu pra nós, pra mim, né? Ou seja, eu vou acessar a minha promessa. Então, a gente precisa
sempre, eu já falei isso aqui um dia e eu vou falar de novo. O que eu e você recebemos direção da parte de Deus e ainda não fizemos, né? A gente precisa fazer, porque isso faz parte do processo para que nós alcancemos a nossa promessa. E primeira carta de Pedro 1,15 diz o quê? Mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem. Aqui eu não lembro se a gente vai falar sobre santo, mas santo é o quê? É separado. Quando a gente vai ver no original, significa separado. Calma, depois eu falo sobre isso. Aqui, ó, vamos começar um devocional, porque esse é um pouquinho um pouquinho maior hoje. Ó, a Camila fala assim: a palavra de Deus inteira, desde o Éden até o Apocalipse, nos ensina, por meio de muitas histórias bíblicas, que todas as nossas escolhas e ações são como sementes lançadas em um solo fértil, que produzem frutos. Tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas de ontem. Então, tudo que eu vivo hoje é resultado das minhas escolhas de ontem. Existe uma máxima que diz que não existe fracasso, apenas resultados. Ou seja, nossos resultados de hoje mostram que foram nossos comportamentos do passado. Nossas escolhas, sejam por ação, por omissão, definem o que temos vivido hoje. Então, a gente vive hoje as escolhas do passado, seja ela intencional, essa escolha é intencional, ou seja, uma escolha por omissão. Porque quando você se omite, né, você também está fazendo uma escolha. Eu estava ouvindo um podcast, eu acho que hoje é quarta, na segunda-feira. Não, hoje é quinta, né? Eu acho que foi terça, segunda, esses dias aí, não tem muito tempo. E aí, o pastor, se eu não me engano, André Fernandes, ele tava falando sobre um comercial que ele tinha visto. Não, na verdade foi eu não lembro se foi uma faculdade, foi uma empresa que pegou, né, e disse pra ele, eu tava perguntando pras pessoas assim, né, na rua, pessoal, você aceita um sanduíche? Aí a pessoa aceita, aí a empresa dava o sanduíche pra ele, né, e aí na hora que eles abriam só tinha pão e maionese. Daí eles falavam assim, mas só tem pão e maionese. E aí ele falou assim, ó, você não pode reclamar das escolhas que você não fez. Essa questão, ele estava no tempo político, né? Então tinha muita gente, acho que metade do povo queria votar branco, né? E aí eles falaram isso, olha, você não pode reclamar das escolhas que você não fez. Então muitas vezes o que a gente tá vivendo na nossa vida hoje é por omissão, né? Por omissão, por não querer se posicionar, por não querer ter de fazer aquilo que precisa ser feito, por zona de conforto, por evitar conflitos, sabe? Então a gente precisa ter essa consciência que não é só pelo que você agiu, mas pelo que você também deixou de agir, define os dias que a gente tem vivido hoje. Olhando para a Bíblia, a escolha de Abraão e Eva por desobedecer à ordem dada por Deus de que não comessem o fruto da árvore do bem e do mal, os tirou do paraíso e da presença dele, que todos os dias caminhava pelo jardim e falava com os dois. Pela escolha errada de Adão e Eva, a vida leve, pura, simples que eles tinham no paraíso foi transformada em uma vida dura, difícil e de dores e desafios. Pelo erro deles, a terra foi amaldiçoada por Deus. Então veja que por causa da desobediência, né, do comportamento de desobediência de Adão e Eva, lá no Éden, né, eles, primeira coisa que aconteceu, né, eles perderam o acesso a Deus, né? Pensa, Deus descer todos os dias assim pra falar com você, igual eu tô falando aqui. E aí perder essa intimidade, né? E toda aquela vida que ela leva era pura, né? Ele só precisava cuidar, só precisava governar. Mas agora que eles tinham desobedecido,
Agora eles precisavam, para o sustento deles, eles precisavam trabalhar, né, com o suor, ou seja, com mais esforço, né? Nós mulheres foram acrescentadas dores no parto, né? E a gente é colocado agora como submissa ao marido. Por quê? Por causa que lá no Éden eles fizeram a escolha errada. E aí em Moisés temos mais um exemplo da consequência das escolhas erradas. Moisés foi um homem guardado estrategicamente por Deus no Egito. Deus o capacitou para enfrentar o faraó e conduzir o povo de Deus que estava cativo no Egito e até a terra prometida. Moisés era um homem que falava com Deus e ouvia dele a direção a ser seguida. Porém, fez uma escolha errada. Deus o mandou falar à rocha e ele a feriu. E por sua desobediência, ele também não entrou na terra prometida. Eu acho lindo na história de Moisés que, não sei se você sabe, mas talvez sim, é uma história bastante conhecida, né? Que a mãe dele colocou, no tempo que a Joquebede, a mãe dele, engravidou, o que aconteceu? O número de escravos, né, do povo hebreu era muito grande. E ele ficou com medo. Ele falou assim, olha, eles são muito grandes, se eles fizerem uma revolta, eles vão tomar o poder. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar matar todos os meninos que nascerem. Então, quando a parteira fizer o parto e ver que é menino, é para jogar no rio Nilo, para que ele morra afogado. E aí, o que a mãe dele fez, né? Pensa, você com aquele bebezinho tão lindo ali, que é uma fofura, é uma obra linda de Deus, né? E aí, viu aquele bebezinho, ela falou, não posso matar esse menino, né? E aí, as parteiras falaram, né, que as mulheres, as hebreias, elas são muito boas de parto. Quando a gente chega lá, o menino já nasceu. E não matou Moisés. Deus o guardou, porque tinha um propósito para ele, né? E aí, quando deu 3 meses, pensa, com 3 meses a criança já tá mais esperta, ela já começa a querer balbuciar algumas palavras, ela já começa ali a querer se mexer, né? Então, foi ficando difícil ela guardar o Moisés. E o que ela fez? Ela fez uma cestinha. Fez uma cestinha e colocou no Nilo, né? E essa cestinha se chama Shevá. Quando a gente vai no original, é Shevá. E aí, Shevá quer dizer o quê? É arca, né? A mesma arca, o mesmo sentido da arca que Deus usou para salvar ali a família de Noé no dilúvio. E agora salvou, guardou a vida de Moisés, que seria o libertador do povo, né? E ali de forma maravilhosa. É muito linda a história. E aí ele cresce. Quando ele já é colocado no Nilo, quem pega ele foi a filha do faraó, que ouviu o chorinho da criança e foi ver. E ela amou ele na hora que viu. Ela falou, não vou matar. E com certeza ele é hebreu, mas eu não vou matar ele. Vai ser criado por mim. E aí, o pai dela, que tinha mandado matar todos os meninos, mesmo que o governo ou qualquer outra autoridade disser que vai morrer, e Deus tiver um plano de salvação, ele vai fazer algo para que você e eu sejamos guardados. Por quê? Né? Porque, lembra, não é sobre nós, é sobre um propósito. E aí agora, aquele que disse que era para matar, ele mesmo, né? Dentro do seu próprio palácio, o hebreu foi criado. E ali mais pra frente ele é usado, né? Ele, depois de muitos anos, ele volta, né? Ele, por ter matado um egípcio que estava ali fazendo muito mal para o povo hebreu, ele ficou ofendido, ele foi e matou aquele homem. E ele fugiu. E aí depois que ele fugiu, ele passou 40 anos e depois voltou. Que aí já estava na ordem de quando Deus falou para ele, olha, volta, né? Que aí você vai libertar o povo. E nesse tempo ele conheceu a Deus, no tempo que estava no deserto. E aí voltou pro Egito. E aí no Egito agora ele vai levar o povo para a terra prometida. E depois de todo o processo lá do faraó não querer e tal, quando ele agora chega
né? Tá perto já da cidade. E pensa, Moisés era o homem, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Pensa. E ele ficou muito bravo com o povo, porque o povo reclamava muito, né? E no meio do deserto. Daí, quando chegou na hora de que Deus falou assim, olha, fala com a rocha, porque não tinha água para eles beberem. Aí, ao invés de falar, ele nervoso, foi lá e pá, bateu o cajado na pedra. E aí, por isso, ter desobedecido, né? Ele não entrou na terra prometida. Deus falou pra ele, olha, você vai ver a terra. Teus olhos vão ver, mas você não vai entrar lá. E aí ele morreu antes de entrar na terra. Ele chegou a ver, mas ele não entrou. Por quê? Por causa de uma desobediência, um comportamento errado. A Bíblia nos conta a história do filho de um homem muito rico, que exige que o pai entregue a sua herança ainda em vida, né? Esse filho recebe muito dinheiro e resolve ir embora. Ele passa a viver uma vida desregrada e agir com muita irresponsabilidade. Gasta tudo que ganhou com farras, bebidas, mulheres, a ponto de não ter dinheiro para pagar sequer um lugar para dormir. E ter que dividir comida com os porcos, porque não tinha mais como se alimentar. Esse filho precisa voltar para a casa do pai, humilhado, e contar com a misericórdia dele, pois suas escolhas erradas o levavam a perder tudo, inclusive a dignidade, né? Essa palavra está em Lucas 15, né? Fala sobre o filho pródigo. Tem muita lição ali também para nós, né? E aí, quando a gente vai olhar a herança, a gente recebe quando os pais morrem. Era o mesmo que aquele moço está dizendo ao pai, ó, eu considero que o senhor morreu já, então me dá aqui o que é meu. E ele viveu gastando dinheiro com festa, com bebida, com mulheres, e aí agora ele se vê sem um teto para dormir, sem comida para comer e desejando comer a comida dos porcos, porque ele tinha fome e ninguém lhe dava nada. E nesse momento ele falou, poxa vida, né? Os trabalhadores do meu pai têm uma vida melhor do que a minha, então eu vou voltar lá, né? Olha a consciência, caiu a ficha. Poxa vida, né? Os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que eu aqui. Então eu vou voltar para casa, mesmo com todo o erro, né? E ele volta humilhado, contando só que o pai tivesse misericórdia dele e aceitasse ele como um trabalhador. Ele nem queria o lugar de filho, porque ele já não se achava mais merecedor, mas falou assim, olha, me trata como seu trabalhador. E o pai dele devolveu tudo para ele. Isso é o que? É o amor de Deus. É o amor de Deus. Mas veja, teve a consciência, o arrependimento, e ele voltou para casa para pedir perdão. E assim o pai dele restituiu tudo, né? E ali, se a gente for ver, fala sobre uma dracma perdida, uma ovelha perdida e um filho perdido, né? Eu gosto muito de uma palavra que fala assim, olha, que Deus é o pai do órfão e o esposo da viúva, né? Então, por quê? Porque ele não rejeita ninguém. Ele não rejeita ninguém. Talvez, às vezes, eu e você rejeita alguém ou é rejeitado por alguém, mas Deus, ele não rejeita ninguém. Da mesma maneira que existem exemplos de prejuízo pelas ações erradas, temos muitas histórias inspiradoras de pessoas que fizeram as escolhas certas e alcançaram os resultados maravilhosos. Uma que merece ser citada é a rainha Esther. Ela ficou sabendo que o seu esposo, o rei Xerxes, havia sido enganado por uma pessoa de confiança e assinado um decreto autorizando a exterminar e aniquilar completamente todos os judeus em um único dia. Esther era judia, mas o rei não sabia disso. Ela tinha um primo que a criou, chamado Mardoqueu, que, quando soube do decreto, foi até Esther e a desafiou a se levantar e proteger o povo. Havia uma regra no palácio que dizia que nenhuma esposa podia comparecer à presença do rei sem ser convocada. A pena para quem infringisse a regra era de morte. Esther pediu que todo o povo judeu orasse e jejuasse com ela por 3 dias. No 4º dia, que
no quarto dia pediu que todo o povo judeu orasse e jejuasse com ela. Não, calma. Foram 3 dias de jejum. Eu me errei aqui. Aí no quarto dia, mesmo correndo risco de vida, ela foi lá falar com o rei. Esther foi ao pátio do palácio do rei e se posicionou e intercedeu pelo povo perante Xerxes. Por sua posição e atitude correta, Esther não só livrou todo o seu povo da morte, mas também fez com que os judeus fossem vitoriosos em batalhas e honrados no meio dos outros povos. Então, o Amã, Mardoqueu, ele não se dobrava, né? A Bíblia fala assim, ó, não terás outros deuses antes de mim, só o Senhor adorarás. E aí, o Amã, ele achava que ele era um deus. Ele queria que, onde ele passasse, todas as pessoas batessem reverência, se prostrassem diante dele. E Mardoqueu não se dobrou, ele falou, não, eu só me dobro perante Deus. E aí isso enfureceu o coração de Naamã. Ele falou assim, eu não vou matar só ele, eu vou matar todos os judeus. E aí, e também existia uma outra raiz também, mas não cabe aqui. Mas ele não gostava do povo judeu e queria matar todos eles. E aí, nesse tempo, a Esther já estava como rainha, já era esposa do rei. E quando o rei foi enganado e assinou esse decreto para matar todo o povo incluía também a rainha. Só que ninguém sabia. Ninguém sabia no palácio que ela era judia. Então, quando ela ficou sabendo disso, ela temeu. Mas aí o Mardoqueu falou para ela, olha, quem sabe não foi para esse tempo, né? Se você escalar, de alguma parte virá o nosso socorro. Mas você, né? Aí nesse momento ela falou, não, eu vou fazer algo. Então pediu para que todo o povo jejuasse 3 dias. No quarto dia ela foi falar com o rei. Só que lá no palácio é assim, ó, se o rei não te chamar, você não pode entrar, né? E já fazia muito tempo que ela não tinha sido chamada. Mas ela se arrumou toda e foi lá, deu aquela batidinha na porta assim, né? Deu uma entradinha e aí o rei estendeu para ela o cetro, dando permissão para que ela entrasse, né? Então, ali, quando ela falou o que estava acontecendo, não foi só ela e só o povo dela, né? Eles não foi só livrá-los da morte, mas também os judeus agora foram vistos como vitoriosos nessas batalhas e honrados por todos os povos, por outros povos em volta. É muito interessante, dá para você ler bem facinho o livro de Esther, viu? Tem muita coisa inspiradora lá. Te convido a ler. Daniel é mais um exemplo inspirador do temor, intimidade e obediência a Deus. Ele era um jovem judeu que foi capturado pelo rei babilônico, Nabucodonosor, e que escolheu não se contaminar com as comidas que vinham da mesa do rei, que não se curvou para adorar outros deuses nem cultuar a imagem do rei Nabucodonosor, mesmo sendo ameaçado de morte. As escolhas certas de Daniel fizeram com que o grande rei o respeitasse e olhasse para Deus, o Deus de Daniel, reconhecendo que era o único e verdadeiro Deus dos céus. Daniel, pela sua postura irrepreensível diante de Deus, acessou o sobrenatural, livrando-se da cova dos leões, e teve seu clamor ouvido quando Deus mandou o anjo Gabriel descer dos céus e dizer que as suas orações tinham sido ouvidas. E Daniel era um homem amado por Deus. Então, Daniel, quando ele se posicionou, né? Quando eles foram levados pelo rei Nabucodonosor, né? O que eles fizeram? A primeira coisa que o povo babilônico fez foi mudar o nome deles, né? E lembra, o nome fala que de identidade, né? Querendo que eles esquecessem de quem eram e agora fossem, né, ali da Babilônia. Mas ele, Daniel e também os amigos dele que enfrentaram a fornalha de fogo, os amigos dele, eles não se dobraram, né? Eles não se esqueceram
quem eles eram, né? O Deus deles. E aí, pela postura deles de não cultuar os deuses, nem comer mesmo das comidas que o rei comia, o que aconteceu, né? Você pode falar assim, Monique, mas era coisa tão boba. Mas é o que a Bíblia diz, lembra? Não é o que eu e você acha. É o que Deus deixou escrito na palavra dele. Pra mim e pra você. E aí, por esse posicionamento deles, ele dormiu na cova com os leões. E não foi comido, né, pelos leões. Ele fez um propósito de oração de 21 dias. Fez o propósito de oração, né? E aí, de um jejum. E a oração ele sempre orava 3 vezes por dia, a Bíblia diz. E quando ele orava, né? Quando ele fez esse jejum, no 21º dia, o anjo Gabriel veio, o próprio anjo Gabriel veio. Dizia a Daniel que a oração dele tinha sido respondida. Mas a Bíblia diz que no primeiro dia o anjo saiu de lá. Só que havia uma guerra espiritual que impediu o anjo descer, né? E aí ele foi pedir ajuda para que o arcanjo, se eu não me engano, viesse combater as hostes espirituais, os principados. E aí ele conseguiu vir aqui responder Daniel. Então pensa, né? Tudo é escolha, né? Lembra que eu falei outro dia que quando a Bíblia fala se acheguem a mim e eu me achego a você, né? A Bíblia, Deus diz. Então, todo passo que nós damos, tudo aquilo que nós agimos, o céu reage. Todo mundo tá achando que tá errado, mas se a Bíblia diz para você fazer assim, fazer assado, e você fizer do jeito como a Bíblia, Deus vai justificar você. E aí tudo é escolha. Vemos pessoas normais, simples, né? E eu achei tão interessante que essa semana eu falei com uma amiga e ela falou pra mim, Monique, eu faço assim, faço assado. Ela é uma referência pra mim no meu negócio. E ela falou assim, faz assim, faz assado, eu faço assim, tal horário faz isso, tal horário faz aquilo. E aí eu ontem falando pra ela, olha, eu fiz isso, já deu certo nisso. Já 2 dias, né, do que ela me orientou, eu fazendo, tá dando certo. Ela falou assim, Monique, eu não tenho uma estrelinha que brilha mais. Eu sou igual a você, né? Mas eu faço todos os dias. Se você fizer, você também vai ter resultado. Então, é isso aqui, ó. Né? São pessoas normais. Esses homens da Bíblia, eles não tinham nada de, assim, um super poder. Eles eram igual a mim, igual a você. E aí, o que definiu? O agir deles foi que fez toda a diferença. É que o agir conforme a Bíblia liberou para ele milagres. Liberou para eles grandes operações, maravilhas. Né? E se a gente olhar no Novo Testamento, também são outros homens, outras mulheres que fizeram coisas maravilhosas. E que Jesus disse assim, olha, se você se você tiver um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder fazer coisa maior, né? Então, o nosso agir, como a gente age, é a resposta que a gente dá às coisas que nos acontecem, que vai fazer a diferença. Da mesma maneira que vemos como pessoas ungidas, escolhidas para grandes projetos de Deus na terra, caindo e atraindo maldição para si, para sua descendência, né? Da mesma forma que a gente vê pessoas que foram ungidas e escolhidas, a gente também vê pessoas que, caindo, errando, atraíram também maldição para si e para sua descendência. A diferença entre essas pessoas são só as escolhas, né? É tudo do mesmo material, mas o que definiu o destino de cada uma e também da sua descendência foi as escolhas que cada uma fez. Nossas escolhas nos levam a lugares altos ou ao vale da sombra da morte. A liberdade de ir e vir, o livre-arbítrio que existe para nós é soberano. Eu e você podemos ter recebido grandes visões de profetas de Deus, grandes promessas, mas entre a visão e o cumprimento existem as nossas escolhas. Eu posso agir com sabedoria e santidade e manter alinhada ao projeto de Deus para minha vida, ou posso ser desobediente, irresponsável e rebelde, não acessar as promessas de Deus, nem viver o propósito. Eu tenho vou dar um exemplo.
tenho uma promessa sobre o meu casamento, vamos supor, né? Que eu vou ver o melhor casamento, que eu vou ver um casamento com paz, com amor, com sexo, com cumplicidade, que a gente olha, a gente vive, né? A gente olha na mesma direção, a gente tem os mesmos sonhos, a gente trabalha unido pra conseguir aquilo, tal. Tudo de bom no casamento, eu tenho essa promessa. Se eu, entre essa promessa e hoje, tem as minhas escolhas, as escolhas que eu vou fazer no caminho, a forma como eu vou tratar o meu esposo, a forma como eu vou ver o meu esposo, a forma como eu vou pensar sobre o meu esposo, as historinhas que eu vou contar, as narrativas que eu vou ter a respeito do meu esposo, isso vai fazer o quê? Isso vai definir as escolhas que eu vou ter, como que eu vou tratar ele. E a Bíblia fala, né, que nós mulheres quem... Eu tô tentando lembrar a palavra que eu uso, que a Bíblia usa. Mas é assim, ó. Nós temos o poder de fazer o nosso marido sentar com os reis. Deles serem honrados na cidade. Esse poder foi dado para a mulher. Tá lá em Provérbios 31. E aí, olha só, né? Será que eu vou tratar o meu marido de forma que ele se sente como um rei? Ou será que eu vou tratar ele da forma que ele se sinta como um mendigo, né? E o Paulo Vieira fala que é um mendigo sexual, né? Muitas vezes, porque o homem quer fazer amor e a mulher não quer. E aí ele fica como quem fica assim pedindo, dá uma moedinha, né? Me dá um carinho. E aí, essas são as minhas escolhas. E aí se eu tratar, por exemplo, né? Não é o que acontece, é fictício isso. Mas se eu trato meu marido como um mendigo sexual, como é que eu vou viver a promessa de um casamento pleno e abundante? Como? Não vai conseguir, eu não vou conseguir chegar lá. Então, pode ser a maior promessa que esteja. Se eu e você não se posicionar como quem anda para aquela promessa, não vai acontecer. Não vai acontecer, né? É igual assim, ó, eu tenho desejo de ir para outro país. Se eu nunca fui, não tenho nem passaporte, como que eu vou? Né? Eu preciso fazer o quê? Tá, eu tenho essa promessa aqui. Eu vou viajar aos 4 cantos do mundo. O que eu deveria fazer? Tirar meu passaporte, ir atrás de tirar um visto. Eu precisava fazer o quê? Aprender a falar, né? Pelo menos o inglês. Se eu não estiver fazendo isso, eu não tô caminhando na promessa, porque não vai descer um dia assim, uma caixinha que eu vou abrir e vai ter lá o meu passaporte, o meu visto e vai descer do céu, né, que eu diga. E o dom de língua de inglês. Existe sim a operação do Espírito Santo que vai fazer com que eu tenha mais facilidade de aprender, se pra lá está no projeto de Deus pra mim, vai. Sim, nada é impossível pra Deus, mas não vai cair tudo do céu, meu bem. Eu e você precisa fazer as escolhas certas pra chegar nesse lugar. E aí, deixa eu beber água. Bora com ele. Quando olho para minha vida, vejo o quanto o versículo de Gálatas 7 é real. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem já leu meu livro Viva a Sua Real Identidade conhece um pouco da minha história e sabe o quanto que as memórias de rejeição da infância destruíram a minha identidade e trouxeram para mim uma forte estrutura de orgulho por eu não ter ideia do meu valor e pelo medo de ser rejeitada novamente nos relacionamentos com amigos, esposo, colegas de trabalho, familiares, etc. Passei a ser guiada pela busca desesperada por ser admirada, aceita e reconhecida, e fazia o que fosse preciso para me sentir amada e importante. O orgulho que existia no meu coração e a fratura na minha identidade adulteraram meu caráter por muito tempo. Ao longo da minha vida, fiz escolhas certas pelo motivo errado. E também fiz muitas escolhas erradas. Eu exagerei, menti, omiti falhas, fui insubmissa, não honrei meu esposo, fui grosseira, egoísta, impaciente, desconectada da dor das outras pessoas, usei as roupas provocantes para chamar atenção, entre muitas outras comportamentos desprezíveis e errados, ou seja, pecados.
Todos esses comportamentos foram sementes do mal que eu mesma, pelas minhas escolhas, plantei na minha vida e que geraram muitos frutos ruins, que causaram muita dor em mim e nas pessoas que eu amo. Quando esses frutos ruins começaram a aparecer no meu casamento, nas minhas emoções, nos meus filhos e na minha empresa, meu nível de cegueira sobre quem eu vinha sendo eram tão grandes que busquei responsabilizar todo mundo, menos eu mesma. Depois que vi que essa estratégia estava só piorando as coisas e que eu estava prestes a perder meu marido e destruir minha família, busquei ajuda e no processo de resgatar meu casamento, as escamas começaram a cair dos meus olhos e pude começar a reconhecer meus pecados e me arrependi, pedi perdão e aprender a receber o perdão de Deus. Eu vivi na prática a palavra que diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Cada novo nível de verdade que eu ia conquistando sobre mim mesma permitia que eu fosse me arrependendo e escolhendo me distanciar daquela mulher que eu vinha sendo. A nova Camila, que nasceu com a verdade, começou a plantar novas sementes e a fazer novas escolhas certas, a vencer o pecado e a buscar matar o orgulho todos os dias e pedir perdão. Aprendeu a amar o próximo e o desconhecido e a se importar com a dor alheia. Aprendeu a reconhecer seus erros e principalmente a se conectar com Jesus de verdade. Comecei a realizar novas e boas plantações e, consequentemente, novas colheitas começaram a acontecer. Colheitas lindas, poderosas, vindas do próprio Deus. E uma dessas colheitas é este devocional que está nas suas mãos, pela misericórdia do próprio Deus. Vejo boas colheitas hoje e praticamente todas as áreas da minha vida. Eu preciso ser 100% verdadeira com você e para isso tenho que confessar que mesmo com 5 anos de cura em meu caráter, de resgate da minha identidade, de busca por caminhar com o Espírito Santo, ainda vivo dores vindas de problemas causados pelos erros e pecados das sementes erradas que plantei. Às vezes me pergunto a Deus, até quando? Será que essas consequências, que essas dores na minha vida serão para sempre? Mas a verdade é que mas a resposta que vem ao meu coração, e muitas vezes vem na palavra de Deus, é que essas consequências e dores ainda existem porque ainda podem transformar algo em mim. Eu ainda tenho que aprender a mudar. Elas ainda estão sendo usadas para refinar o meu caráter e a minha fé. E elas me mantêm de joelhos, clamando ao Senhor. E assim sigo forte e corajosa, vivendo meu processo a cada dia, um dia de cada vez. Uma escolha de cada vez. E com certeza de que aquele que começou a obra em mim é fiel para cumprir. Ou seja, aqui ela está falando que até hoje, mesmo 5 anos nessa jornada de transformação, de consciência, arrependimento, mudança de comportamento, ela ainda tem algumas dores. E ela se pergunta, meu Deus, até quando? Até quando? Mas Deus muitas vezes fala para ela, responde para ela assim, olha, você tá aí, é porque ainda tem alguma coisa para ser tratada aí dentro, né? Então, é como aquele espinho na carne de Paulo. Paulo tantas vezes pediu, tira isso. 3 vezes ele orou, pedindo ao Senhor para que tirasse aquele espinho. A gente não sabe qual que é o espinho, né? Mas quantos de nós temos um espinho também na carne? Algo que a gente não queria lembrar mais, algo que a gente não queria pensar mais, que queria que não fizesse parte da nossa história. Mas Deus fala, olha, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando você se sente fraco, o meu poder opera em você. Então, é isso para nós. E a gente ter a clareza das escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida, né? E quando estava lendo aqui, lembrei da referência, né? Tudo que você dedica seu tempo e atenção vira referência.
Então, por exemplo, né, se você tem uma roda de amigas onde todas elas são ignorantes com seu marido, tratar mal o seu marido, não dar carinho pro seu marido, o que vai acontecer? Você também não vai dar carinho pro seu marido, porque o meio sempre vence, né? E logo você vai se tornar uma esposa igual a elas. Mas lembra, Provérbios 31 vai nos mostrar, né, como que é o proceder da mulher. E Paulo também fala muitas vezes como a mulher deve tratar o seu marido. E aí, a gente precisa ter a consciência. Onde está a nossa referência? Lembra que eu falei que eu fui encontrar minha amiga? Porque ela é uma referência no meu negócio, né? Então, eu fui conversar com ela, né? Pra quê? Porque eu preciso modelar alguém que tenha o resultado que eu quero. Pra que cada dia eu me aproxime daquele lugar que eu quero, aquele desejo. Lembra? Entre a promessa, né? Entre o sonho que eu tenho e hoje existem as escolhas no meio do caminho. E aí, quando você precisa de referências certas. Eu lembro que quando eu casei, eu não tinha referências boas de casamento, do casamento que eu queria viver. O que eu fiz naquela época? Eu comecei a comprar livros sobre família, sobre casamento, para que agora eu tivesse um modelo que me ajudasse, né? Que aquilo que tinha a Bíblia tava ali, mas às vezes eu não tinha tanta compreensão, não tinha a compreensão que eu tenho hoje. E aí, o que eu fui? Fui buscar livros em que, com a linguagem mais atual, vamos dizer assim, com a linguagem mais... e com outros exemplos, eu pudesse aplicar na minha vida. Isso me ajudou muito. Então, você precisa ter referências boas, e não assim, mas às vezes as pessoas se sentem assim muito santa, né? Fala assim, não, eu sou... não, mas eu não sou como as minhas amigas. As minhas amigas têm amante, eu nunca traí meu marido, eu nunca fui pra cama com outra pessoa. Só que a Bíblia diz que se você olhou, desejou, pensou, você já cometeu adultério, né? A régua de Jesus, ela é muito mais alta, né? Às vezes as pessoas falam assim, não, mas é que a gente tá no tempo da graça. Então, só que hoje, né, a régua é muito mais alta. Se a gente olhar, desejar, já cometeu adultério. Antes era só ser pego no adultério, só ter feito o ato. Hoje não, pensou, já cometeu adultério, né? Só desejou. É diferente, né? Se você for lá ler os evangelhos, você vai ver isso. Então, a gente precisa o quê? De novas referências. E a Bíblia diz, Jesus fala assim, olha, sede meus imitadores, né? É para você ser manso e humilde como ele, né? Você precisa de ter essa consciência da sua referência. E tudo que você dedica tempo e atenção à sua referência. Lembra que a gente falou no dia dos cuidados que você olha? Se você passar o dia inteiro vendo notícia ruim, essa vai ser a sua referência. Essa vai ser a sua referência. Então você tem que tomar cuidado. Até porque você é a média das pessoas que mais convivem com você. O meio, ele sempre vai vencer. Então você precisa, né? Mesmo assim, Monique, eu não conheço ninguém aqui, eu não vivo com ninguém aqui, meus amigos são tudo longe, eu vivo sozinha aqui na minha cidade, né? Mas o que você ouve através da internet? Qual é o livro que você lê? Quanto tempo você dedica à palavra de Deus? Use isso como referência. Use isso como referência, né? E aí, tenho certeza que com as referências certas, né? Com agora que você já sabe sobre narrativa, o que você fala, você já tem conhecimento do que você vê, do significado que você tem, você já tem consciência dos pensamentos que você tem e agora do agir que você tem. Se você usar todos esses poderes aqui pro que é certo, você vai ter resultado bom, porque agora você já tem consciência. Consciência, lembra? É o primeiro passo da mudança. E exercício, qual é o exercício de hoje? Você colocar as 11 áreas da vida. Eu vou mandar pra quem tá no grupo, eu vou mandar lá hoje uma ferramenta com esse quadradinho aqui pra você imprimir e você preencher. Então tem as 11 áreas da vida, né? Conjugal, filhos, parentes, saúde física, social, financeiro, profissional, espiritual, saúde emocional, servir ao próximo, né? Essas são as 11 áreas da vida. E aí você vai colocar em cada área as escolhas erradas que você fez até aqui, né? As escolhas erradas, as consequências dessas escolhas e as escolhas certas e bons resultados, né? Se você fizer as escolhas certas, quais os bons resultados você vai colher? E depois você preencher essa tabela, você vai ver quais as fichas que vão caindo, quais decisões que você toma a partir de agora, né? Porque agora você tem a consciência, tá?
O louvor de hoje é O Escudo, mas Sou um Milagre, de Lucas Agostinho. E a gente vai fazer nossa oração pra gente encerrar. Hoje foi um pouquinho maior, tá? É assim mesmo, tem dia que é um pouquinho maior, tem dia que é menor. Olha, o de amanhã vai ser muito bom, então você vem, 7 da manhã, tá? Quem não tá no grupo, lá no meu Instagram, tem aqui um destaque, Devocional Plenitude, que tem o link do grupo, tá bom? E se você não tiver lá também, pode me chamar no privado que eu adiciono você. Vamos fazer nossa oração pra gente terminar. Foi forte, né? Bastante coisa. Mas lembra, a gente tá sendo treinada pra ter uma vida abundante, plena, em todas as áreas da nossa vida. E nesse processo é importante você já ver quais frutos, né? De tudo que você já aprendeu aqui, o que você já tá colocando em prática, né? É importante você ver os ganhos que você está tendo no meio do caminho, porque se a gente não perceber avanço, a gente tem a tendência a deixar a jornada. Eu digo pra você, não deixa. Lembra, você já paga um preço muito grande hoje por não viver da forma que agrade a Deus. De verdade, né? A gente pensa às vezes que agrada, né? Mas quando a gente vai ver a régua de Jesus é muito maior. E cada dia mais o Senhor vai trazendo clareza para nós, de onde eu e você precisamos de mudança. Mas sempre a gente precisa perguntar para Ele, precisa dar acesso para Ele, precisa dar autorização para Ele. Pai, me mostra, né? Lembra, toda vez quando a gente dá um passo para Ele, Ele dá um passo pra gente também. O céu reage ao nosso favor. E a nossa oração diz assim: Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor da minha vida, te pedimos nessa oração hoje, começamos hoje essa oração te agradecendo pelo privilégio de poder reconhecer nossos erros, nos arrepender e pedir perdão e ouvir de Ti, dos Teus pecados. Eu não me lembro mais. Pai, ensina-nos a Te agradar com a nossa vida. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, para que tudo que há em nós glorifique a Ti. Que o nosso pensar, o nosso agir, o nosso olhar, o nosso falar sejam retos, sábios, cheios de graça. Derrama sobre mim uma unção, sobre nós uma unção de humildade, de santidade, para que o nosso coração seja guiado por Ti todos os dias e que nossos atos gerem bons frutos em todas as áreas da nossa vida e na vida das pessoas que cruzarem os nossos caminhos. Nós te amamos e te agradecemos pelo Teu perdão e pelo Teu amor por nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amanhã, 7 da manhã, vem, que amanhã vai ser bom. Ó, abraço de 40 segundos. Um beijo no seu coração. Eu te amo e até amanhã. Deus te abençoe.